A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você já deve ter lido ou ouvido essa frase, mas será que você a coloca em prática nos momentos mais desafiadores da sua vida? É sobre isso que falaremos no papo de hoje, então sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e te convido a ficar comigo até o final para descobrir por que sofremos e como é possível passar pela dor sem o sofrimento. A dor faz parte do processo de crescimento e em alguns momentos nos depararemos com ela. Mas o sofrimento só é causado porque queremos nos livrar da dor, por não aceitarmos que precisamos passar por ela para aprender e evoluir. Tudo aquilo que reprimimos e rejeitamos passa a nos controlar, como já falamos no papo anterior. Só a aceitação permite o fluxo e a ausência do sofrimento. Nós sofremos quando trazemos as coisas que acontecem para o pessoal, acreditando que as pessoas ou situações estão contra nós e irão nos prejudicar, baseados nas memórias do nosso passado. Inconscientemente, nós tentamos evitar que as dores vividas no passado se repitam no presente. Mas a verdade é que existe uma lição a ser aprendida por trás de tudo que nos acontece, e quando focamos nessa lição, deixamos de sofrer, compreendendo que, por pior que seja passar por um momento desafiador, sempre aprenderemos com ele. Nós sofremos quando nos recusamos a olhar para a vida por uma perspectiva maior, através da nossa consciência, porque é somente no estado de presença que percebemos a lição que os conflitos e desafios estão a nos trazer. Olhar para a vida apenas pela perspectiva da sobrevivência do ego só causa desespero, nos fazendo reagir instintivamente a tudo o que nos acontece, apenas na intenção de nos defender e não de gerar aprendizado. Toda situação conflituosa ou pessoa difícil na nossa vida tem o propósito de gerar luz, de trazer consciência, entendimento e uma nova percepção para o que antes estava oculto pela sombra da inconsciência. Por mais ilógico que pareça, é justamente nos momentos turbulentos e conflituosos que temos a oportunidade de acessar novas compreensões, de alcançar níveis mais elevados de consciência que nos permitem mudar certos padrões prejudiciais de comportamento. Sem o conflito, sem o incômodo, não nos esforçamos para que isso aconteça. Não buscamos novas saídas nem respostas diferentes que nos permitam compreender o motivo de vivermos situações desagradáveis repetidamente na nossa vida. O sofrimento vem da não aceitação do que é, por não concordarmos com o que a vida nos traz. O que nos faz sofrer é a necessidade de controlar, consertar e resolver as situações que se apresentam por julgarmos que elas são erradas, que não deveriam estar acontecendo conosco, quando na realidade não há nada de errado com a situação em si. É a nossa percepção sobre ela que está distorcida. O que nos faz sofrer nunca é o que acontece, mas a forma como respondemos ao que acontece. Quando acreditamos que algo é errado e que não deveria ser dessa maneira, geramos e alimentamos nosso próprio sofrimento, sem nem nos darmos conta de que fazemos isso. Se observar bem o que tem feito você sofrer, vai perceber que por mais que tenha sido difícil passar por uma situação, ou que tenha se sentido prejudicado com alguma atitude alheia, quem mais te feriu com tudo isso foi você mesmo. Por não aceitar o que aconteceu com você, reforçou incessantemente a sua indignação em relação a isso, recontando inúmeras vezes para si mesmo e para os outros a mesma história baseada na sua percepção distorcida dos fatos. Como já falamos por aqui, é esse drama mental, que é a história que nos contamos a respeito do que acontece, que nos faz sofrer. É sempre essa narrativa da mente, baseada nas nossas experiências passadas e nas nossas crenças limitantes, que gera todo o sofrimento. Quanto mais você se atém aos fatos, menos alimenta esse drama e assim deixa de sofrer. Se você está passando por um momento desafiador ou lidando com uma pessoa difícil, traga atenção para o que de fato está gerando seu sofrimento e verá que não é a situação nem as pessoas envolvidas, mas as suas atitudes e sentimentos em relação a isso que estão te fazendo sofrer.
Recentemente, bateram no carro que eu estava dirigindo, e apesar da culpa não ter sido minha, me vi tomada por ela, devido ao carro não ser meu. O medo também se instalou em mim, me fazendo acreditar nas histórias que a minha mente vinha me contando sobre como o dono do carro reagiria com a notícia. Inconscientemente, eu estava buscando formas de evitar esse conflito, e assim sofri muito com isso. Ao trazer consciência para o meu incômodo, ao invés de apenas ficar sofrendo com ele, eu percebi que não era a minha adulta que estava sentindo isso, mas sim a menina assustada com medo de ser castigada por ter feito algo errado. Essa simples percepção me permitiu voltar minha atenção para o fato, para o momento presente, e assim o meu sofrimento acabou. Ao me dar conta de que o meu incômodo estava sendo gerado por uma resposta condicionada de uma memória do meu passado, eu encarei a verdade dos fatos e pude tomar as ações necessárias para resolvê-lo da melhor maneira. Enquanto não trazemos consciência para o que nos acontece, continuamos repetindo os mesmos padrões condicionados, lembra? Nós ficamos presos naquele modo automático, perpetuando o ciclo de sofrimento na nossa vida, sem aprender nada com isso. É verdade que no início essa percepção consciente é muito sutil e quase imperceptível, mas a prática dessa atitude observadora a torna cada vez mais evidente na sua vida, te libertando de todo o sofrimento causado pelos seus padrões inconscientes. O primeiro passo para não sofrer é aceitar o que está te acontecendo, por pior que seja, por mais que te pareça um erro, que pareça ser algo prejudicial. É preciso focar na consciência de que isso também está a seu favor e que está te trazendo um aprendizado valioso. Para finalizar, eu quero que você reflita sobre o que ainda tem te feito sofrer e traga atenção para suas atitudes e sentimentos em relação a isso. Observe se não está resistindo por medo, para evitar um conflito ou para não precisar lidar com a dor que vem associada ao fato. Perceba se você não vem alimentando a mesma narrativa que já está acostumado a se contar, acreditando que o que está acontecendo é injusto com você e que por isso você precisa controlar a situação para resolvê-la, baseando-se apenas nas suas memórias passadas e tendo as mesmas atitudes reativas e defensivas de sempre, sem focar no que realmente importa, que é o aprendizado por trás disso. Observe também quantas vezes você tem recontado a mesma história para si mesmo e para os outros, ao invés de se concentrar no sentimento que essa situação te desperta. Você só pode controlar a si mesmo, e o simples fato de trazer sua atenção para si permite que você valide os seus sentimentos e saia do drama mental e de todo o sofrimento que ele te causa. Por fim, reconheça se você está escolhendo a melhor atitude para você em relação ao que está acontecendo, ou se está optando por fazer algo que te prejudique para poupar o outro de um desgaste maior, como eu estava fazendo. É a experiência que permite o crescimento, e se você não permite que a outra pessoa lide com a parte que cabe a ela lidar, além de impedi-la de aprender e crescer, você também se prejudica com essa atitude. Já pensou nisso? Perceba se por medo de evitar um conflito, você não está assumindo uma responsabilidade que não é sua nessa situação. O conflito faz parte da vida e muitas vezes você vai desagradar o outro com as suas escolhas, mas ao optar pela verdade dos fatos, você se preserva de muito sofrimento. É você quem escolhe como vai reagir. Toda situação é apenas uma oportunidade para fazer diferente, mas se age a partir do drama mental, só continua a repetir os mesmos resultados e a sofrer cada vez mais com isso. Por isso, é preciso quebrar esse ciclo repetitivo e romper com os seus padrões condicionados. Não são os outros nem o que acontece, mas nós mesmos, com as nossas atitudes defensivas baseadas nas nossas memórias passadas, que causamos nosso sofrimento. É isso que nos impede de aceitar o que está acontecendo no momento presente, que nos faz querer evitar um conflito a todo custo e recontar inúmeras vezes a mesma história, escolhendo o pior para nós para poupar os outros. E independente do que tenha nos levado a ter essas atitudes, hoje só depende de nós a decisão de nos libertar de tudo que ainda nos faz sofrer.
Reflita sobre isso. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima!